Galera, eu convidei uma pessoa especial. Ela é uma inspiração para mim e para outras pessoas também, tá? Porque o entusiasmo dele em trabalhar com audiovisual e filmmaker é muito legal. E ele tem feito um trabalho fantástico ajudando pessoas a trazendo também a própria olhar, identidade dele também. Quando ele pega o celular na mão, quando ele pega uma câmera, ele começa a imprimir aquilo que ele está sentindo. Eu convidei hoje o Manuel para falar um pouco sobre esse projeto que ele tem no coração dele e também como ele está empreendendo, porque também ele trabalha como CLT. Né, Manuel? Seja bem-vindo. Eu te agradeço por você ter vindo, aceitado esse convite e vamos trocar uma ideia, conversar, bater um papo. Boa. Fala um pouquinho de você, Manuel. Bom, primeiramente, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Não sei o horário que o pessoal vai assistir. Você já quer começar o podcast eu emocionado, que já chorando, sou chorão, irmão. Então, assim, eu quero agradecer, né? Primeiramente, a oportunidade, o primeiro podcast de muitos, eu espero. E isso que você falou é verdade, né? O audiovisual entrou na minha vida de uma forma assim que foi muito genuíno, assim, foi muito natural, né? Eu não esperava, eu não imaginava que eu teria esse talento que eu tenho hoje quando eu comecei, né? Inclusive eu estava falando para mim agora há pouco, né? Que eu comecei primeiro nas redes sociais, no Instagram, né? Comecei a fazer os stories e tal, comecei a fazer conteúdo meu narrado, fazia algumas coisas. Você brincava, né? Fazia algo. Vamos supor que era comédia, não sei, dublagem, né? Tal. E eu fui descobrindo, velho, eu comecei primeiro editando, né? Aprendi a editar e tal. E fui me descobrindo no audiovisual. Hoje é praticar. Meu sonho é viver do audiovisual. Meu sonho é. Se eu tivesse uma proposta hoje para largar tudo e viver do audiovisual, eu abraçava. É desafiador, hein? Porque o audiovisual, infelizmente, aqui no Brasil, não é muito valorizado conforme em alguns países. Por exemplo, Estados Unidos, né, que é uma indústria, né? Eles incentivam isso também numa indústria, mas é um outro papo. Porque também eu sou formado em cinema, a minha segunda graduação, eu formei pela Anhembi Morumbi, me formei em 2018. E quando eu descobri o que o Manuel gostava dessa arte, porque o audiovisual é arte, pura arte. Entendeu? Aí a gente se identificou nas conversas, lembro lá, quando estava trabalhando na adega, ele falava que comprou um equipamento e acompanhava ele nas redes sociais, falando dos equipamentos que ele comprou. Então eu me emociono também porque é uma arte que eu gosto e curto bastante. Acho que qualquer tipo de arte é muito importante. E você, Manuel, você já estudou o audiovisual? Você fez o curso de audiovisual, ou cinema, ou alguma escola, né? Porque ultimamente, às vezes, quando tem umas escolas, né? Oficinas também, né? Conta um pouquinho sobre a sua história aí, de formação. Eu ia falar sobre, né? Você adiantou perguntando. Quando eu filmava, quando eu fazia as minhas filmagens, né? Eu não tinha noção de enquadramento, não tinha noção de iluminação, né? Não tinha noção das configurações da câmera em si, do celular, para poder pegar um enquadramento bacana, uma imagem bacana, né? Aí um certo dia apareceu lá no mandado, eu acho que eu vi no Instagram, né? No Instagram que a prefeitura estava promovendo um curso de filmagem com celular. E qual prefeitura? Né? De Francisco Morato. Ah, tá, legal. Prefeitura de Francisco Morato. Estava promovendo esse curso, né? Com o professor Denis, tá? Posso falar o nome da... Pode, fica à vontade. Professor Denis da produtora Luma. Cara, eu quero aqui, né, agradecer, Denis, né, agradecer o conhecimento que você passou naquele curso. Foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi algo que ampliou o meu conhecimento e hoje, se eu estou sendo reconhecido, né, pelas minhas filmagens, eu agradeço muito ao conhecimento que você forneceu para mim naquele dia, tá? Naquele curso que foi, eu acho que praticamente um mês, toda sexta-feira, né? Das 7 às 10, a gente ia lá fazer esse curso. Então foi algo que assim expandiu, que abriu minha mente. Aí depois eu comecei até a estudar audiovisual, só que não consegui conciliar a minha família, a minha outra parte profissional, né? Então não consegui conciliar, então acabei parando. Mas eu tenho vontade
Antes da gente continuar no audiovisual, porque a gente vai explorar um pouco mais, dá uma pincelada aí. Qual que é a sua profissão hoje? Hoje? Isso. Bom, a minha história profissional, eu comecei como técnico de segurança do trabalho, né? Eu sou formado como técnico de segurança e faz mais ou menos 10 anos que eu atuo, quase 10 anos como técnico de segurança. E nesse período eu fiz engenharia civil, me formei em engenharia civil, né? Estou finalizando a pós-graduação em engenharia de segurança. Tá? Hoje eu trabalho numa empresa, já atuo como engenheiro, né? Numa empresa hoje em dia. E assim, tá recente, tô, né? Conquistando seu Tá espaço, sendo né? novo na área de engenharia. Tá? Mas assim, a maior parte da minha experiência foi como técnico de segurança do trabalho. É a CLT, né? Que é a... Hoje eu fiquei um bom tempo como CLT, mas ultimamente eu tô como PJ, já faz uns 3 anos que eu tô como PJ, né? Ah, tá. Mas se você for ver o regime, praticamente... É a mesma coisa. Né, eu tenho que cumprir as cargas horárias ali de normal, mas assim, eu preferi ficar longe dessa quantidade de imposto, assim, né? De não... Sim, sim. Né, Isso é importante. da folha de pagamento. Como a gente tem esse podcast que fala sobre empreender, então você ter um funcionário CLT e PJ é arriscado e tem que tomar cuidado, mas isso é um outro assunto que a gente pode estar abordando lá na frente, tá bom? E no Empreenda com Estratégia, no evento que vai estar sendo realizado aqui em Francisco Morato, a gente vai abordar, provavelmente, uma das palestrantes, a advogada, a doutora Janina Basso, vai falar um pouco sobre isso, tá? Mas e aí, Manuel? Quando você se formou, você teve dificuldade para estar ou não conseguindo algo na sua área? Por exemplo, mesmo que hoje você é PJ, porque Boa você é uma ótima pergunta. Você é um empreendedor. Uhum. Porque se é PJ, você é empreendedor, você está empreendendo. Você tem que. Essa foi a intenção. Quando eu virei PJ, eu já queria estar com essa cabeça de, pô, agora eu sou empresário, sabe? Mais ou menos assim. Porque você tem que falar com o contador, abrir uma empresa, tem um registro, né? E qual que foi a sua dificuldade? Você não teve dificuldade? Para adentrar na área, né? Isso. O que acontece? Quando eu saí do técnico de segurança, na verdade, quando eu estava cursando técnico de segurança, né, praticamente no último semestre, eu consegui um estágio na ThyssenKrupp, metalúrgica aqui em Campo Limpo Paulista. Aí eu fiquei 6 meses lá, estava fazendo esse estágio, e engraçado que assim, eu trabalhava na B2W, né, em logística também. Foi uma experiência assim que, bom, para mim não foi legal. Traumatizante. Né? Não é uma área que eu... Te adaptou? Que eu me adaptei, não curto, né? Então, quando apareceu esse estágio, eu corri na hora, sabe? Assim, foi libertador. Então, eu fui para esse estágio, fiquei 6 meses, né? Depois desse estágio, eu me formei, e eu lembro até que tinha um engenheiro lá, um coordenador, né? Eu trabalhava para uma empresa que prestava serviço na manutenção de ar-condicionado lá dentro. Aí o pessoal, o pessoal que me contratou lá falou, pô, Manuel, você tá terminando o curso, a gente não consegue colocar você na área, mas você não quer ficar com uma ajudante de manutenção, né? Para você, né, continuar trabalhando e de repente se aparecer alguma coisa... Se desenvolver. Né? E realmente eu precisava, né, trabalhar naquela época. Eu já queria migrar para engenharia, que foi o que aconteceu, né? Eu saí do técnico e já pulei para engenharia. Aí eu lembro que esse engenheiro não autorizou que eu trabalhasse lá, cara. Falou, não, Manuel, você não vai trabalhar aqui não, cara. Você se formou, vai procurar seu caminho, cara, na sua área. Você vai ficar aqui de ajudante e tal. Na época eu não tinha entendido, não. Na época o que eu xinguei esse cara é brincadeira. Mas pra você ver, as coisas tinha que acontecer aquilo pra vir algo maior. Pra vir algo maior e melhor. Enfim, aí eu não consegui entrar na área quando eu saí. Só que na época, em 2015, tinha uma obra da Sabesp aqui em Morato, né? Morato, Franco da Rocha, Caieiros, na região, né? E um amigo meu, o Vinícius, né? Inclusive na época trabalhava na prefeitura, ele me indicou para essa empresa para eu trabalhar como agente de comunicação lá dentro, né? E eu fiz lá um processo seletivo com 10 pessoas, era uma vaga para 10 pessoas e eu consegui passar, se destacar, consegui passar nessa vaga. Fiquei 1 ano lá, né? E assim, já formado, tudo mais.
Aí o pessoal não... Aí não me deram oportunidade, enfim. Aí eu conheci... Aí assim, a questão do network é muito importante, né? Quando você, né, começa a ter contato, começa a conhecer pessoas. Então tinha uma menina, quando eu fazia o curso, né? Olha que a gente nem conversava, nem tinha intimidade nenhuma. A Sheila, quero agradecer a Sheila, né? Minha amiga até hoje. Não, de Tech Segurança. Na época de... Né? Ela ligou, né? Isso de 2015 para 2016, né? Ela me ligou e falou, mano, eu tenho uma vaga de auxiliar de segurança, né? Uma empresa tal, Campeão Construct, que é... Hoje eu não tô nela, mas é a minha casa, velho. Assim, eu vou até usar esse corte aí, patroa. Né? Eu gosto muito, assim, porque eu, nesse tempo de quase 8 anos, eu fui e voltei para essa empresa. Pra você ter uma ideia. Eu saí e voltei, assim, eu gosto muito, ainda gosto, assim. Hoje eu saí novamente, mas enfim, Deus sabe de todas essas coisas. E aí eu entrei nessa empresa, pô, como auxiliar de segurança do trabalho e aí lá eu virei técnico, né? Finalizei engenharia, daí eu saí para passei auxiliar de engenharia numa empresa de construção e reforma, não deu certo, voltei para segurança do trabalho e assim até hoje. E uma pergunta, agora ainda mantendo essa questão do CLT, quando você também em graduação, quando você terminou a faculdade de engenharia, se sentiu realizado? Senti. Eu vou falar assim, ó, é que cada um tem a sua opinião referente à faculdade, né? Ainda mais hoje em dia, né? Antigamente você fazer uma faculdade era um objetivo de vida, assim, né? Status também, né? De status, né, tal. Hoje em dia as pessoas, enfim, né? O tempo passa, as coisas mudam, mas quem tiver a oportunidade de fazer a faculdade, faça, velho. Se tiver o sonho de fazer essa faculdade, faça. Né? Então, assim, quando eu finalizei engenharia, foi algo que, assim, foi surreal, velho. Eu pegar aquele diploma, porque não é fácil, né? Foi momentos, assim, muito difíceis, né? Aí teve a questão da pandemia em si, né? Eu me formei na época da pandemia e parece até uma coisa, né? Se aconteceu a pandemia e acabou que o custo da faculdade reduziu, né? O valor, né? Porque foi para online. Eu acho que foi o que também ajudou, assim, eu finalizar, porque se eu tivesse continuado os últimos semestres, era os mais caros, né? Eu já tinha filho, já era casado, né? Você imagina, eu pagar praticamente quase R$2.000 na faculdade. Você tinha a dificuldade que toda... Até eu, quando eu comecei minha primeira faculdade de enfermagem, eu fiz pelo Movimento Sem Terra. Então, eles pagavam metade da faculdade. Olha que naquela época eu ganhava R$600, né? E a faculdade era 450, que era metade ainda. Então, só que você tinha que ir lá no Sem Terra, lá na associação deles lá, participar de uma reunião chata demais, que eles falam muito sobre o movimento, né? Mas como eles cresceram muito com essa questão, foi na década de 2000, 2010, que iniciou no finalzinho da década de 2000, perdão, que iniciou esse movimento e pelo menos é um momento que a gente podia ingressar, porque nessa época não tinha conhecimento do ProUni, porque a nossa educação, a gente aqui que estudou em escola pública, tem muito déficit de informações, né? Então tinha o ProUni, nessa época ainda existia o ProUni, existia o FIES, né? Eu fiz o FIES. Eu não. Por um período eu consegui o financiamento 100%. Eu fiz por um período, só que assim, aí como eu trabalhava na área de construção civil, acaba uma obra, você não sabe aonde é a outra. Então, assim, por conta dessa geografia de localidade assim, de obra, acabou que eu trancava a faculdade, aí voltava no outro semestre, aí, sabe, um negocinho. Então, né, eu comecei a fazer engenharia na Pitágoras em Jundiaí. Conheço. Né? Aí de nome. Eu fiz 3 semestres lá. Aí a faculdade quebrou, não é que quebrou, virou o Grupo Croton e tal, e aí virou Anhanguera, né? Virou tudo Anhanguera. E eu não queria, né, estudar na Anhanguera, lá em Jundiaí eu achava muito longe, né? Aí eu acabei indo para a faculdade de Campo Limpo Paulista, Facamp. Transferindo. Aí na Facamp eu perdi um semestre. Nossa. Sabe? Aí eu estudei quase um semestre e meio. Lá foi difícil porque é um lugar, cara, até, né, eu fiquei meio que chateado com aquela faculdade, porque 1 ano e meio eu não consegui uma amizade lá dentro. Nossa. E você fazer faculdade sozinho, cara,
É praticamente impossível, mano. É difícil. Eu nunca vi uma faculdade, assim, eu não sei o que aconteceu, porque eu sou um cara que, pra eu não conseguir uma amizade, assim, é muito difícil, cara. É mais Eu fácil fiquei eu um ano e meio e não consegui ninguém pra correr junto, assim, pra falar agora. Né? Então eu peguei algumas DP, eu não ia, desanimei. Só que assim, eu nunca desisti. Aí eu fui perdendo semestre, aí eu fui pra Uninove. Pra Uninove voltei pro segundo semestre de novo. Nossa, Né? O porque que a eu, grade o que eu não consegui, batia, não né? batia. O que eu consegui eliminar, voltei pro segundo. Aí da Uninove, aí eu finalizei. Mas Nossa. assim, foi um... É, Eu comecei em 2015 e foi terminar praticamente em 2022, final de 2022. A faculdade. eu tinha medo 7 anos. dessa questão de, eu colocava dentro do meu coração, não ter problema com o RH da empresa e nem com a administração da faculdade. Porque a época que eu comecei a fazer faculdade de enfermagem, a gente tinha que pagar ou em cheque ou em dinheiro. Não tinha Pix ou boleto, essas coisas assim. Era difícil. E quando dava algum problema, era BO. Mas é interessante. E quando você se formou, você conseguiu um emprego como engenheiro. O que você sentiu? Aí você, é o ápice Foi um- da realização? Não exatamente. Não exatamente. Pô, mas assim, a engenharia, é o pessoal precisa entender. A faculdade não te dá, como é que eu falo? Certeza de nada, né? Sim. Não quer dizer que você finalizou. Então, por isso que tem muitas pessoas frustradas por conta disso, né? Acha que, pô, só porque eu fiz a faculdade, pronto, agora, né? Eu vou ganhar muito bem, vou ficar rico, vou comprar carro de luxo e tudo mais. Só que assim, existe. O meu problema quando eu fiz a faculdade foi que eu não estagiei, né? Eu não fiz o estágio. Porque você estava trabalhando. Porque eu já era técnico de segurança, já tinha uma renda boa, já tinha família, então eu não queria deixar aquela renda para ganhar menos como estagiário. E até uma dica: você que for fazer faculdade de engenharia, cara, já procura um estágio logo de início, né? Para você sair já. É diferente. Porque você já vai ganhar uma experiência, já vai criar um network ali, já vai conhecer o mercado. Então a chance de você sair empregado como engenheiro é muito Muito mais grande. fácil. Então assim, eu não consegui logo de cara, né? Finalizei, não consegui, ficou um tempo. Aí eu entrei numa empresa que fazia reforma, né? E construção de casas de alto padrão. Só que assim também, a renda não era pouco, então Sim, eu voltei para a Tec Segurança de novo. Mas eu nunca tive problema com isso, cara, porque eu peguei o CREA, eu era engenheiro de qualquer jeito, entendeu? Entendi. Querendo ou não, o CREA tá escrito lá que eu sou engenheiro, então eu sou engenheiro, tá tudo certo. Meu Deus. É legal, quando você se realizado tá ótimo. Eu sou muito feliz assim na minha área. Eu acho que assim, que todo jovem precisa ter o contato com uma universidade, uma faculdade, para você se desenvolver. Tá? Tanto a faculdade, você faz a graduação, depois você faz as especializações, que nem você falou, uma coisa importante. Eu vou fazer faculdade para a pessoa pensar que vai salvar a questão financeira, entendeu? Mas quando você vai ingressar realmente como no mercado de trabalho já formado, é muito difícil. Só se você, o famoso quem indica, o QI, né? Exato. Se você tiver o quem indica, aí tudo fica mais fácil. Essa mesma dificuldade que você teve na época da faculdade de enfermagem, eu tive também. Mas eu sou uma pessoa persistente. Eu falei, não, vou fazer, eu vou entregar currículo. Eu lembro quando eu fazia auxiliar de enfermagem. Eu terminei o auxiliar de enfermagem e em 20 dias já consegui um emprego. Porque eu trabalhava no Bom Retiro, carregava... pessoa não pode pensar que é mentira, mas eu carregava tecido nas costas, tecido de couro, jeans para fazer a roupa. Meu Deus! Mas eu precisava daquele trabalho para me pagar o meu curso, né? Então eu tive que aturar todas as diversidades da vida, até o peso, para conseguir me formar como auxiliar e técnico de enfermagem naquela época. Mas eu sobrevivi. Entendeu? Mas quando eu terminei o curso de enfermagem, em 20 dias já consegui uma oportunidade no hospital, que é o antigo EMED, que é o Clínicas de Caieiras. Tá? Tive uma oportunidade, foi engraçado, que eu lembro como hoje. Nunca vou esquecer aquela frase da gerente de enfermagem. Ela falou assim: Edinaldo, você não tem experiência, mas agora a oportunidade está nas suas mãos. Então eu praticamente selei um acordo com ela que eu não poderia me decepcionar. Né? Esse que é o medo das pessoas de trabalhar em CLT. Então foi aí que eu comecei a desenvolver a minha profissão como enfermeiro. Eu sou enfermeiro. Mas é interessante, muito legal. Hoje em dia as pessoas não querem pagar o preço, né? Não.
Hoje tá fácil, Hoje não né? quer pagar o preço, não quer, né? Eu não lembro sei, que- eu não sei dançar na frente do celular. TikTok. Hoje em dia tá. Então. É um pouco Hoje em meio. dia, eu não sei, a juventude tá muito, cara. Sei, cara, a internet, né, ajudou bastante. Hoje você tem os coach aí, os gurus que falam que você, Sim, não faz faculdade, que é perca de tempo. Então, não. assim, tá muito difícil. E quando eu falo em pagar o preço, eu lembro quando eu fiz o técnico, cara, tinha um dia que eu levava tipo pão com manteiga, sabe? Sim. E o suco tangue pra colocar na garrafinha aí pra escada de emergência comer pra poder aguentar ali o tranco, né, meu? Porque eu saía do trampo, daí era até meia-noite. Sempre tinha aquele professor que só liberava no último, né? Aí chegava no intervalo, o pessoal, pô, vou lá tomar um café. Daí eu falava, tô tranquilo, já tô. Que nada, não tinha dinheiro, amor. Sim. Cheio de fome, velho. Eu ia lá tomar café como, pessoal, né? Continuando nessa linha, eu lembrei agora, eu e um amigo meu, Ivan, né? Um abraço pro Ivan, conheci ele há muito tempo, meu amigo como fosse irmão para mim, uma homenagem aí para ele. A gente saía, por exemplo, a gente trabalhou um período, estudou um período à noite na enfermagem, né? E depois a gente mudou para período da manhã. Mas à noite a gente passava no mercado, comprava o pão de forma, a gente estava com fome, porque a gente pagava R$450 por mês de faculdade e sobrava, era R$600, se não me engano, R$150. Deixa eu ver, é isso. Isso mesmo, R$150. Então, quando a gente conseguia, no pagamento, comprava um pão de forma, comprava um pote de requeijão e comprava um refrigerante de 2 litros e ficava lá no meio da faculdade, o pessoal comprando na cantina da faculdade. Não, a gente comia lá, no escondidinho, enchia a barriga. E de manhã, a gente falava para a professora que a gente trabalhava, né? E realmente entrava meio-dia no hospital, a gente era um bom prato. Lá em Santana tem um bom prato lá e a gente almoçava primeiro para depois ir para o hospital. É o que. Estudar de barriga cheia não é muito mais fácil? Com certeza. É muito melhor. E fora a bolacha vencida que a gente comia. Quando eu tinha R$1 pra comprar, eu lembro que o amendoim no trem era, acho que era 50 centavos. Então, quando eu tinha R$1 que eu comprava 2 amendoim, era minha alegria, velho. 50. Pô, papo reto. Falava, meu, hoje eu vou, né? Tá, eu vou comer pelo menos um amendoim enganado tá ali. Certo. Então, assim, cara, foi uma época que... Graças a Deus, hoje eu me sinto realizado, assim, né? Tô muito feliz, né? Inclusive, fui empreendedor também. Eu vendi brigadeiro uma época, meu. Na faculdade ou... Não, eu vendi na rua. Vixe, tem até no YouTube, vídeo eu vendendo. Esse eu não vi não, tem que dar uma olhada. Eu tenho no YouTube, eu te mostro. Na época da pandemia ainda, de março, não sei o quê. Na Paulista lá. Meu tempo sou muito ruim de venda, assim. Nossa, eu não tenho... Eu vendi... Sou muito ruim de venda. Eu fazia brigadeiro, né? Vendia brigadeiro. Eu vendia na faculdade de cinema quando eu fiz, mas é só por conta de necessidade mesmo. Então, mas eu tenho muita vergonha. Fazer uma renda extra e a Cláudia topou, né? Minha esposa, você ouviu? Eu te amo, assim. Mano, essa mulher, cara, graças a Deus, transformando minha vida. Foi importante pro seu sucesso. Foi, assim, né? Porque ela é uma pessoa que topou tudo, assim, né? Né? Até hoje, assim, que nem meu sonho é ter uma Kombi. Ela nem sabe o que é Kombi, nem anda de Kombi. Então, ela abraça essa ideia de ter uma Kombi, sabe? Um negócio assim. Então, graças a maior parte do meu sucesso hoje, assim, né? Eu quero almejar mais coisas, só que a gente tá no caminho. Né? A gente tá praticamente 14 anos junto. A gente tem uma família linda, 2 filhos, né? Que eu pedi pra Deus e... Assim, hoje a minha vida é fruto de oração, literalmente, assim, eu pedi para Deus o que está acontecendo e graças a Deus. Então não deu certo essa parte das vendas, mas foi experiência também, assim. Nossa, foi legal. A gente ficava de madrugada lá enrolando brigadeiro e ensaiando técnica de venda e já imaginando fazer tipo R$1.000. A gente assistia uns caras no Instagram, né, vendendo R$1.000 por dia, tá? R$10 a caixinha. E a gente já imaginava, pô, viver daquilo, sabe? Um negócio assim. Mas não deu certo, não. Não sou pra venda, não. Não deu certo todo momento. Exato. Aprendeu, né? A experiência foi boa, né? Bom, Léo, e como você agora, voltando agora para o audiovisual? Audiovisual. E agora, Manuel? Você está desenvolvendo esse projeto com alguns empreendedores, com uma produtora, com alguns parceiros. Você me corrige se eu tô errado nessas informações,
Mas e hoje, o que você acha importante para o empreendedor, ou você como empreendedor, que a internet hoje é fundamental para concluir uma venda e melhorar o seu faturamento, tipo assim, o faturamento da empresa? Uhum. Porque hoje tem muito empreendedores que eles não acham importante você aparecer na internet. Uhum. E hoje é uma ferramenta muito poderosa. A internet é essencial em todos os momentos. Tanto como filmmaker, você trabalha com isso, né? E pessoas como, que editam e como os atores também, ou como influencers, né? Porque hoje tem bastante influencers. Sim, sim. Entendeu? E como que isso é importante? Como que isso pode impactar numa empresa? Você já resumiu tudo praticamente, né? Assim, ó, a gente tem que seguir conforme a banda toca, tem que seguir o jogo. Hoje o negócio é a internet, o bom é você fazer vídeo, mostrar sua imagem, mostrar seu produto, né? Criar vídeos, fazer vídeos criativos, né? Que entregue, que interaja com a pessoa que está assistindo, né? Que a pessoa sinta vontade de repente, experimentar um produto ou, né, ou comprar na sua loja. Hoje a internet, cara, é o caminho. E quem não se enquadrar nesse mundo tá de fora, né? Você vê, hoje você com, sei lá, R$ 10, se você colocar lá o tráfego pago lá com R$ 10, você alcança milhares de pessoas, né, na região. Eu até vi um vídeo de uma menina falando, às vezes a gente se apega muito em questão de seguidor e tudo mais, né? Mas, pô, coloca tipo, se 10 pessoas assistir seu vídeo, coloca 10 pessoas dentro dessa sala aqui. Sim. Pra você ver a quantidade de pessoas, né? Então, assim, querendo ou não, a internet em si, se não se enquadrar, se não criar e não fizer vídeos que atenda a necessidade, eu acho que vai ficar para trás. A tendência é... E você, como tem contato com várias influencers, né? Agora tem até um programa de reportagem, né? A gente pode falar rapidinho depois. A Cássia Leite. A Cássia... Cássia, eu falo para ela, eu acho que nem ela mesma acredita no tanto que eu acredito nela, assim, sabe? Assim, tem um potencial enorme, mas enfim. Depois a gente conversa sobre essa questão. Mas hoje os empresários têm tido resistência? Tem sido fácil? Por exemplo, Você fala em que sentido? Por exemplo, valores. Por exemplo, já chegou lá no começo, vamos dizer, no audiovisual agora. Você já ofereceu um trabalho para a pessoa falou assim, não, isso aí não tem nada a ver, é muito caro. É que assim, ó, eu tenho uma questão comigo, eu nunca ofereci meu trabalho. Assim, eu nunca ofereci. Só que eu posto nas redes sociais, né? E as pessoas veem a qualidade do vídeo em si, né? Mas assim, hoje o que as pessoas se apegam muito à questão do preço, né? Sim. Né? Às vezes a pessoa acha que, pô, eu vou pagar R$ 300, mas esse vídeo tem que me render o dobro. Assim. E a questão não é essa, né? Assim, o vídeo é para você mostrar a sua marca, você que vai fazer o negócio acontecer, né? Então, assim, eu nunca ofereci. Normalmente as pessoas que me procuram já procuram na intenção de querer fazer o negócio, né, acontecer mesmo, querer mostrar uma imagem de qualidade. Sim, o material do Manuel é muito interessante, porque é que nem eu falo, ele faz esse trabalho para marketing e também tem o pessoal dele, que para mim é mais uma arte, o pessoal. E marketing, ele trabalha com marketing, ele mistura um pouco da arte, do olhar, ia falar clínico, mas não é clínico. Nem crítica, mas a semiótica, essa é a palavra certa. A semiótica dele. Então fica um trabalho bonito, tá? Fica um evento, a gente fala. Eu lembro, eu tenho que falar de duas pessoas, né, que trabalhou comigo aqui, vamos dizer, no marketing, né? O Evandro e a Mariana. Você falou um ponto importante que eles sempre falavam para mim no começo, né, no período que a gente trabalhou. Que quando o empresário, ele tem que entender que quando você vai investir em marketing, em tráfego pago ou no audiovisual, a marca da sua empresa, ainda você tem que instigar aos poucos os clientes para eles estarem memorizando ou guardando a sua marca na sua mente. Então você não vai ter um resultado rápido. Vou investir R$300.
Não, você vai investir R$300, mas esses R$300, lá na frente você vai ter um retorno. E foi isso que aconteceu na adega, né? É um trabalho de formiguinha, se for ver, né? Você vai construindo, isso, né? E eles sempre falavam isso pra gente. A gente tem que... quem não é visto não é lembrado. Não é Praticamente é isso que eles falavam. Exatamente. Então, um abraço para Mário e Evandro aí, que trabalhou com a gente, fez um ótimo Inclusive, trabalho. fez um trabalho incrível, né? Nos ajudou. E isso que é importante. Porque, assim, eu não sei se você tem essa dificuldade, mas como você falou que sempre tem alguém que te procura, que isso é uma parte boa, porque as pessoas falam, putz, aquele rapaz tem uma qualidade. Até mesmo porque hoje eu não consigo oferecer o meu trabalho. Eu não consigo fazer um tráfego. Eu não consigo, né, criar uma agenda, porque hoje é praticamente meus finais de semana. Sim. E isso quando eu não tenho, quando eu tô dando, quando eu consigo conciliar assim com a minha esposa, de um final de semana e fazer um vídeo e deixar minha família de lado, sabe? Mas, assim, tem que ter um cronograma. Tem que ter, exatamente. Hoje eu consigo gravar mais no sábado, né? Ou à noite, ou então assim, justamente porque eu não consigo largar hoje a minha renda principal para viver do audiovisual, né? Não consigo, assim, fora de cogitação. Então, eu não consigo expor muito o meu trabalho, porque se vir demanda para procurar o meu serviço, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir atender, né? Sim, entendi. Por conta Então, assim, aí vira e mexe, aí as pessoas, né, quando chamam, né, daí tem aquela conversa, né? Ó, consigo final de semana, ou à noite, tem que ser tal horário, né? Sim. E assim vai. E apareceu, né? Que nem eu tenho o dia 17, tem uma quadra para poder fazer, né? Em agosto tem outro aniversário para poder fazer o vídeo do aniversário. Agora no final do mês tem o Empreenda com Estratégia. Então a gente vai encaixando. Mas eu não consigo hoje de repente fazer um tráfego pago, porque vai aparecer, vai atrair muito cliente. Não tenho. Se eu tivesse como eu posso falar, um dinheiro guardado, que eu conseguisse me manter por uma época até o negócio aí dava certo, mas hoje eu não me dou esse luxo, não. Se Deus quiser vai dar certo. Então eu fico nesse impasse aí, velho. Mas aos poucos até esse dia ninguém me via, ninguém sabia que era o Manuel. Né? Hoje em dia, assim, já estão me procurando, né? As pessoas viram e mexem, mandam mensagem no Instagram elogiando o meu trabalho, né? Isso é muito bom, sim. Daqui a pouco vai ser difícil até a gente conversar com ele. Que isso. Porque vai ficar famoso. Porque a procura é tão grande. Se Deus vai abençoar você, se Deus quiser, e Ele quer. E você vai ver que vai ter bastante procura aí, o pessoal gostando do seu trabalho. E se um dia a gente fazer um filme, é interessante. Isso é um outro assunto. É uma coisa que eu gosto bastante. Eu não gosto do marketing, gente. A minha pegada é mais cinematográfica mesmo. A minha área do audiovisual, assim, eu gosto de levar mais pro... Sim, eu gosto de contar histórias, entendeu? Então, a minha linha, vamos dizer, de audiovisual é mais o drama, né? Então eu gosto muito. Tem alguns roteiros, mas o cinema aqui no Brasil, como eu falei lá no começo, tem essa dificuldade de custo, de financiamento e tudo mais. Existe a Lei Rouanet, que não é só para cinema, é para a parte da total cultura, né? Tem a lei do audiovisual, que a gente pode pedir alguns recursos, mas é muita burocracia, então não vale a pena, né? Se Deus abençoar, eu com a minha empresa posso patrocinar um filme. Tá até pensando. Olha aí. Mas a gente vai conversar depois. Coisa boa. Mas vamos continuar aqui empreendendo. Hoje você empreendendo nesse ramo, você está tendo uma dificuldade? Você, por exemplo, você tem um CNPJ específico para trabalho de audiovisual? Não. Ou é o seu da... Não, assim, é tudo na palavra mesmo. Assim, tá. Quanto é tanto, fiz o trabalho, pagou, tudo certo. E você tem dificuldade das pessoas valorizar o seu trabalho? Olha, porque o audiovisual, a dificuldade é isso. Tipo assim, o vídeo vai pagar 200, 300 reais. Na verdade, a minha maior dificuldade eu tenho uma dificuldade de cobrar. Tá. Né? Eu tenho uma dificuldade enorme de cobrar, assim, eu não imagino quanto vale o meu trabalho ainda, assim, sabe? Eu não tenho essa, entendeu?
às vezes eu falo, meu, mas se eu cobrar tanto, eu já tenho um autobloqueio, né? Se eu Aham. cobrar tanto, a pessoa não vai aceitar, né? Então a gente fica assim, meio assim e tal. Mas todos que eu orcei, que eu passei assim, aceitaram, né? Uhum. Aceitaram e tal. Não tive problema não, mas eu tive problema com a produtora que a Uhum. gente montou, né? Nessa questão, porque era mais pessoas, né? Inclusive, infelizmente, não foi para frente a produtora, né? Uhum. Justamente por conta disso, né? Essa questão de cobrar, de não cobrar, quando cobrar e tal. Então foi desgastando e acabou que a gente rompeu. Mas assim, hoje em dia é complicado. Eu acho que o maior problema assim é eu cobrar É, o meu serviço. porque é seu serviço e você vai vender o seu produto, né? Exato. E o seu serviço. Uhum. É o produto com o final, Uhum. né? Porque você edita, Eu filmo, edito, finalização também é com você? finaliza. Ah, Assim, tá. eu gosto de entregar normalmente quando eu gosto de fazer o combo, o material completo, né? Quando eu produzo alguma coisa, eu já gosto de mandar com a minha edição, né? Aham. Tanto que eu nem pego, tipo, vídeo de outras pessoas para editar, eu não curto também. Atrapalhou. Não, vai ter problema não. Oi, Luciana, pode falar. Então, eu não curto muito pegar vídeo de outras pessoas para editar, não. Porque, assim, eu fiz um ou outro, mas não é minha Na praia, sua não. área. Não é minha praia, não. Vou fazer um casamento, você vai? Filmar casamento, É. que já é mais complicado, porque assim, ó, hoje em dia eu sou filmmaker mobile, né? Aham. Eu filmo só com celular, então coisas mais para Reels, né? Aham. Né, a questão do story maker, casamento em si já é câmera, não tem jeito, mano. É um negócio mais trabalhado, um negócio mais longo, né? Então, É, assim, se eu fizer a parte de casamento, essa parte de story maker, né? Essa parte Uhum. de Reels, que é o quê? Quando se contrata uma equipe para filmar o casamento, demora um tempo para você receber aquelas filmagens, né? Sim. Aquelas filmagens demoram um tempo até Pra editar, tudo trabalhar. mais, trabalhar, entregar aquele material que é um material mais, né? É muito tempo de gravação. Já o Story Make não, você faz um take ali bacana, tudo mais, aí a pessoa vai, tipo, viajar, daí ela tá ali acompanhando, né? O Sim. casamento ali já editado no celular e tal, No já próprio acompanhando os momentos. Então Instagram é da uma empresa. outra. Da Uma empresa outra. dos noivos, né? Normalmente você instala o Instagram dos noivos no seu celular, aí você já vai jogando, editando e jogando, né? Eu lembro quando na faculdade de cinema o pessoal fala: bom que você vai filmar meu casamento, você vai filmar a festa da minha filha. Cara, eu não gosto dessas coisas. Tem quem faça. Eu tenho o meu conceito. Aí já pede já Só que- R$ 200. Não, eu já cobrava caro mesmo. Mas você não já vai? Eu pra. falei assim, mas você está estudando? Eu falei assim, não, é o meu preço. Se você quiser pagar, esse é o meu preço. E outra coisa, eu não sou bom em fotografia, cara. Tipo, eu não sei. Foto, às vezes eu tenho um É um problema dom. hoje com o orçamento, que as pessoas falam, você tira foto também? Não, eu filmo. Eu tiro foto. Eu não, mas quando eu falo fotografia, a gente, porque no cinema a gente estuda fotografia, né? Em geral. Então a fotografia estática, né? E fotografia em movimento. Porque o vídeo é a fotografia em si, né? É uma Isso. fotografia. Então eu não sou bom de fotografia, porque é um puta trampo, é difícil, tem que corrigir a iluminação, tem que colocar as lentes certas. Então pra mim não é minha vibe, é muito trabalho. Minha vibe mesmo é produção, direção e roteiro. Sim. Então, mas assim, eu lembro como hoje, filma a festa da minha filha, tira a foto da minha filha. Até fiz um trabalho com um amigo meu, mas ficou horrível, comparado aos grandes profissionais aí de fotógrafo. Mas é interessante. Eu vou falar pra você, minha especialidade é vídeo em movimento, assim, eu gosto de, por exemplo, se tem uma festa, eu gosto de pegar momentos uma festa de infantil, né? Do pai abraçando a criança ali, não sei o que, brincando, a criança brincando. Eu gosto de captar essas. A minha especialidade é isso. Por isso que eu falei, essa é a sua ótica. Então, isso que é bonito. Você gosta de dramatizar a imagem. Exato, eu gosto de gerar emoção. Isso é um dom, né? E eu não tenho esse dom, infelizmente. Queria ter esse dom. Pegando a câmera. É o que a maioria das pessoas fala, assim, mano, o seu vídeo eu não sei que nem a gente vai falar daqui a pouco da reportagem.
A Cássia fala, né? Fala, mano, eu não sei que bruxaria você faz, cara, porque toda vez que eu solto seu vídeo, alguém me liga. Quem foi que te filmou? Tipo assim, eu não sei que bruxaria você faz. Eu falo também, eu não sei o que eu faço, Só fluindo. é o negócio que eu, assim, porque quando a gente filma, cara, a gente já imagina a edição e o final da Sim. parada, né? A gente já tá a gente tá filmando já com todo o roteiro na cabeça Sim. já. Então, assim, eu já sei a melodia, eu já sei o que eu vou... Que vai impactar na pessoa. Exatamente. Aproveitando esse gancho, mano, eu falo desse projeto novo aí, que é o da reportagem aqui. A gente sabe que tem uma empresa, né, aqui em Francisco Morato, que trabalha com reportagem, e vocês estão vindo aí paralelamente aí, junto com a sua colega que você trabalha, né? Como que tá sendo esse projeto e essa parceria? Bom, primeiro eu vou contar a história, né? É curta, né? Longa não é história. E volta no curso que eu fiz pela Prefeitura de Morato, né? Com o professor Denis. Eu conheci a Cássia Leite lá, né? Ela chegou lá atrasada, toda doida lá, ela bem espontânea, assim, né? Aí ela se apresentou, porque no primeiro dia tinha que se apresentar, Sim. né? Tal. Aí ela chegou um pouco atrasada, daí o professor, não, se apresenta. Aí ela se apresentou, tal, assim foi. Só que não deu certo, por conta, né, não deu certo dela continuar o curso, então ela parou num certo momento, enfim. Aí a gente se seguiu no Instagram, tudo mais, ela acompanhava e tal, e o tempo foi passando, passou acho que 2 anos, cara. Porque depois do curso ainda eu produzi o Tom ainda, né? O Tom fez o R$2 o presente misterioso, eu fiz a produção e tal. Aí se passou, aí um certo dia eu tava passando pela calçada, ela faz trabalho de locução, né? Ah, tá. Ela faz locução de loja e tal. Ela me parou, meu, aí falou, e aí, mano, não sei o que e tal, e aí, né? E a gente conversou no curso assim, mas parece que é uma coisa, quando dá certo, quando é pra dar certo, né, não tem jeito. Aí ela falou, pô, eu tenho um evento assim, 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 né, uma reportagem, queria ver se, né, podia ir lá filmar. É um sonho dela, né? Era um sonho dela de trabalhar com reportagem. Não, ela já trabalhava. Porém, eu vou ser meio polêmica aqui, né? Porém, o material que era, tipo assim, não tinha qualidade. Sim. Sabe, no material. Ela sempre. Então ela ficava capengando, né? Ela trabalhou em algumas TVs locais, né? Que fazem reportagem local também. E a qualidade não era, né, muito legal, enfim. E ela queria alguém que fizesse um negócio, né? Mais qualidade. Daí eu propus para ela, eu falei, não, vou te dar uma força, tal, vamos. E ela me chamou para ir na Marcha para Jesus, né? Que foi o primeiro contato, assim, ela falou, quero fazer reportagem e tal. Eu falei, não, vamos. Desse ano, né? Vamos fazer. Aí a gente marcou, aí deu certo, aí o negócio, né? Foi assim, todo mundo elogiou o trabalho em si, né? Perguntou para ela quem era o cara que estava filmando, porque ela é muito conhecida no ramo político, assim. Ela é muito conhecida. Tanto que ela foi convidada para o aniversário do prefeito e da prefeita e tudo mais, né? Nossa, maravilha. Ela foi lá no evento. Os próximos debates. Inclusive, se você quiser chamar ela aqui, ó. Adoro o debate. Não, a gente pode chamar. Se você quiser chamar a Cássia aqui, vai ser interessante. Vai ser interessante. Então, aí ela é muito conhecida e tudo mais. Então, quando as pessoas viram as reportagens dela com qualidade melhor, com enquadramento melhor, aí que foi o boom, né? Ela foi muito elogiada pelo trabalho dela, tudo mais, pelas imagens captadas. Ela falou, não, vamos, né? Aí eu tinha uma ideia de que eu queria fazer... eu tava na intenção de me candidatar, né? Eu tava com essa ideia louca. Só que assim, cara... Não é louca, né? Cara, tem que ser muito corajoso. Sim, né? Tem que estar assim. Aí eu tava com os planos de fazer uma reportagem, né? De pegando os locais que tava crítico e pedindo para a prefeitura dar uma força, né? Olhar aquele local, daí a prefeitura ia lá, resolver o problema, e depois a gente ia lá de novo fazer um vídeo e falar que a prefeitura, né, resolveu o problema, tudo mais. Aqueles vídeos meio, vamos dizer, mostra bem o problema. E depois mostra que a prefeitura solucionou o problema. Que é uma coisa assim para a prefeitura resolver. Exato, assim, aí eu ia trabalhar a minha imagem, falar, pô, depois da reportagem resolveu, tudo mais.
Tanto que eu peguei esse modelo de um vereador lá de Cotia, que eu conheci através de um outro amigo, né? O vereador, ele faz esse trabalho, né? O filmmaker lá é o Café, outro exemplo aí. Café, você é louco, cara muito bom, assim, viu? O estilo de vídeo dele é muito parecido com o meu. Então eu me identifiquei muito e acompanho muito o trabalho dele. Aí eu tava com essa ideia, só que daí eu falei, pô, mano, não quero me expor. Eu não sei como que é esse mundo político, eu não sei qual é a intenção, entendeu? Entendeu? Eu me expor dessa forma e tal. E daí eu, né, já tinha conhecido a Cássia, daí eu joguei essa ideia pra ela, a gente, né? Aí a gente tá aí, meu. Esse dia a gente fez uma reportagem de uma ocupação em Franco da Rocha, bombou, ela fez pelo Conexão... Repórter? Conexão Juqueri, que é o jornal de Franco da Rocha. Bombou, o negócio foi muito bom, assim, né? Então, tá essa parceria aí, né? E tá gostando? Tá, porque ela é uma pessoa fácil de filmar, né? Ela é muito boa no que faz, ela sabe o que... Ela, entendeu? Eu não tenho um problema, eu só preciso enquadrar ela e deixar ela... Só tirar uma dúvida. Que é contextualizando esse projeto que você tem aí de dar notícias, né, da população de Francisco Morato, também aqui dos acontecimentos da região. Nesse curso de oficina que você fez, não sei se foi oficina ou foi o curso mesmo? Foi oficina. Isso. Teve uma parte do documentário? Eu fiz depois. Ah, tá. Teve praticamente um ano depois teve uma oficina de documentário. Documentário. Daí eu fui fazer justamente com o Denis também. Porque é legal, porque o documentário hoje é onde os grandes cineastas também eles conseguem ter acesso ao cinema e conseguem recursos também. O audiovisual ele é muito movido pelos documentários. Um bom documentário, e como você está fazendo essa reportagem, acho que você tem uma bagagem para estar retratando o que está acontecendo na nossa cidade. Interessante. Sim. Sim. Vamos dizer que a gente sabe que tem uma outra empresa, né, que trabalha aqui, está há um tempo aqui, né? E como você vê esse meio? Você está entrando num meio que já tem uma empresa consolidada, que já trabalha, tem uma equipe, já é grande. É difícil? Não, porque eu não vivo disso. Né? Eu não dependo disso para ver. Então, para mim, tipo... Assim, eu faço porque eu gosto mesmo. Mas no sentido de audiência? De audiência? Não, ainda querendo... Não tem como... Assim, a gente tem que ser bem realista, assim. Eles estão anos, né? Anos nesse caminho, então não adianta. Como é aquela frase lá? Como que é? Né? Persistência vence o talento, né? Como que é? Talento? Eu não lembro. A constância, né? Assim, os caras teve constância e conquistou o espaço, então eles estão anos-luz à frente, assim. Isso daí a gente não pode negar, né? Então a audiência é toda deles, querendo ou não, mas a gente chegou para assim, tá ali. Não pode desistir, né? Então, o jornal, isso, porque hoje a gente trabalha a rede social da Cássia Leite, que já está engajada, né? Então a gente está trabalhando na rede social dela, enfim. Né? Só que assim, mas ela já está sendo vista, né? Tanto que eu acho que já posso falar, ela me deu essa notícia hoje, através dessa reportagem que teve de Franco da Rocha, ela foi contratada pelo Conexão Juqueri para ser repórter lá deles. Então assim, era o sonho dela, né? Ela conseguiu, ela já está se adentrando, né? Tal. Então, sim, já no meio. E eu fico feliz por eu ter, né, através da minha filmagem, ter proporcionado isso para ela, né? Porque quando ela entregou o material, a mesma coisa, a primeira coisa que ligaram para ela, falou, meu, quem te filmou? Tipo assim, né? É o network, né? Então, assim, por isso que é importante sempre de fazer network, sempre estar no meio de pessoas do seu nicho, entendeu? Não, às vezes, se envolver, mas para você trocar experiências e trocar telefone, números também, porque desde o começo você falou, né? Você falou que fez o curso com ela não deu continuidade ao curso, depois vocês se reencontraram e vocês estão desenvolvendo um projeto depois de anos. E, se Deus quiser, vai acontecer de sucesso. E hoje, agora, depois de um vídeo junto que vocês fizeram em parceria, hoje ela conseguiu uma oportunidade lá no Conexão. Olha como as coisas acontecem, né? É network. E se você quer fazer network também, gente, no dia 27 de maio, no final deste mês, tá? Às 18 horas, aqui em Francisco Morato, o Manuel tá convidado, ele vai ser o nosso filmmaker lá. Eu vou estar lá captando a sua imagem.
Tem aqui, ó, Empreenda com Estratégia, com todos os nossos patrocinadores aí, apoiadores, tá? Tanto o pessoal da Associação aqui de Francisco Morato também está nos apoiando. Então, gente, não perca. Quer fazer network, tem que participar do evento, tá? Não só desse evento, com outros eventos, com outras empresas realizando eventos pela própria instituição do Sebrae, também ajuda muitos empresários aqui em Francisco Morato, eventos também públicos e políticos também, é muito importante, voltado para empreendedorismo, porque lá você vai fazer um network, assim como o sucesso e a trajetória do Manuel tem se desenvolvido no network, é importante. Exatamente. Né, Manuel? Exatamente. Manuel, eu gostaria de agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Abençoe. Desculpa alguma coisa, a correria. Que isso? Tá sendo difícil, cara, mas... Quando que vai postar isso daí, velho? Assim? Depende da Pode ser amanhã, Milena? Pode ser amanhã, assim. Você pode passar a noite editando e aquelas. Tadinha. Eu tô ansioso, mas assim, eu quero agradecer a oportunidade. Queria parabenizar pela atitude, por estar começando esse movimento. Acho que é importante, né? E assim, eu vi a trajetória da Adega da Lu, né? Desde quando ela praticamente a bomboniere ali embaixo, só ela ali, né? E hoje eu acho que é referência de adega, é a Adega da Lu, né? No ramo aí de adega, e eu fico muito feliz em ver, né? Essa evolução, né? E é inspirador também, né? E as pessoas aí que têm seu comércio se inspirem também, sigam a Adega da Lu, participa do evento, né? Porque é muito importante, eu acho que, né? E só para finalizar, voltando à questão de segurança do trabalho, né? O negócio, a estrutura da empresa é tão organizada que os caras têm PGR, tem PCMSO, se preocupa com a saúde e segurança dos funcionários, e eu acho que comércio aqui em Morato, eu acho muito difícil se for fazer uma pesquisa, né? Eu acho muito difícil ter essa documentação. Então, a gente não tem CIPA, mas lá tem, como eu sou enfermeiro, tem uma prancha, tem colar cervical, tem tudo bonitinho, porque eu consigo sem manusear, entendeu? Não, tá de tem parabéns. Tem sorinho lá, se precisar de uma emergência, porque a gente tem os motoboys, a nossa atenção. Meu, motoboy é complicado aí nas ruas, valorize os nossos parceiros motoboys, que eles são muito importantes. Muito bom. Não reclama das taxas, porque a taxa é o que eles conseguem para manter a vida deles. Corre risco todos os dias. Então, assim, vocês pensaram como empresa mesmo, vocês são uma empresa, né? Diferente, porque as pessoas falam, eu tenho um comércio em bairro, acha que é, né? Só vou colocar o produto, vou vender. E não é assim, né? Tem toda uma estrutura, tem toda uma preocupação. E tá de parabéns, agradeço novamente a oportunidade. E, assim, espero que seja o primeiro de muitos aí. Sim, vai ser. Eu que agradeço, eu falo que ele me inspira, porque a motivação dele tá reacendendo esse desejo de voltar a trabalhar com audiovisual, né? Isso. Então a gente tem que dar oportunidade, valorizar as pessoas que são pequenas, né? Porque são importantes pra gente. Exato. Então é os pequenos detalhes que faz a grande diferença, né? Isso aí. Então, gente, eu agradeço mais um podcast, graças a Deus. Estamos começando, tá? Mas o mais importante, Manuel, é que uma pessoa lá se sinta impactada em mudar alguma coisa na... E hoje é o meu propósito. Entendeu? Assim. Por exemplo, eu não quero, se Deus abençoar a gente ter 1000 visualizações, tá ótimo, mais... Não, se uma pessoa entender e... eu tenho uma história, mas vai ficar muito longo sobre essa uma pessoa, de um trabalho que a gente fez na faculdade de cinema. Mudou a vida de uma pessoa. Então não importa a quantidade, você tem que transformar vidas. Então empreender é aprender. Então guarde isso no seu coração, porque todo dia a gente aprende. Até o Pablo Marçal, grandes empreendedores que a gente conhece, eles estão aprendendo todos os dias. Exato. Né? Exato. Deus abençoe, obrigado e acompanhe. Vamos terminar aquele corte assim, ó, pegando e dando risada, aí coloca em câmera lenta assim, sabe? Valeu. Obrigado. Tô no podcast, meu. Que loucura, velho. Tá vendo? Venceu, tio. Tá aí? Tá pegando já? E aqui... Começar do final? Lógico. Testando. Gostaria de agradecer a todos os patrocinadores
que está apoiando tanto esse podcast e também o evento Empreenda com Estratégia, que vai acontecer no dia 27 de maio, às 18 horas, aqui em Francisco Morato.